Oi, gente! A nossa conversa hoje é sobre mercado farmacêutico. Nesse bate-papo está conosco Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos. O Show Business começa agora. Ela tem mais de 2 décadas de atuação em uma das principais redes farmacêuticas do Brasil. Passou por diversos cargos de liderança para conseguir e ter uma visão ampla da companhia e para se preparar para uma nova etapa: consolidar a empresa como um hub de saúde. Vamos falar agora com Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos. Patriciana, é um prazer tê-la conosco no Show Business e contar um pouquinho desse negócio seu, que para a maioria das pessoas é uma complicação. A indústria farmacêutica é complicada. Vou começar pelo simples. Por que o nome Pague Menos? Muito obrigada, Sônia, pela oportunidade de estar aqui com você, contando um pouquinho da nossa história. A Pague Menos ela foi fundada em 1981. Na época, o nosso fundador, meu pai, o Deusmar, ele tinha uma visão muito clara de fazer com que mais pessoas vivessem plenamente e tentar diminuir um pouco as desigualdades de acesso à saúde no nosso país. Então, o nome Pague Menos veio para poder consolidar o propósito de sempre gerar a melhor relação de preço-benefício. Então, a gente sempre está imbuído em tentar conseguir as melhores negociações para levar os melhores preços para os nossos clientes. O que teu pai fazia antes da Pague Menos? O Deusmar, ele sempre foi do mercado financeiro. Ele se formou em economia, foi professor de economia e atuou numa corretora de valores, ajudou também a construir, desenvolver toda a parte de bolsas de valores regionais. Então, na região Nordeste foi ele que desenvolveu toda essa área e sempre foi um observador muito atento do mercado financeiro do nosso país e mercado fora. E quando ele acumulou um pouquinho de riqueza, como a família dele era uma família de comerciantes do interior, ele disse que o sangue de comerciante pulsava nas veias dele. Ele disse: não, eu vou entrar no varejo. E aí resolveu colocar a farmácia, porque entendia que todo mundo ia precisar de medicamento. A Pague Menos, ela sempre foi uma rede que ela esteve muito próximo do consumidor. Então, é uma farmácia que normalmente o consumidor não pensa só quando está com doença, quando está no momento de tristeza, porque a gente sempre quis se fazer muito presente na rotina, no dia a dia. Nós fomos uma rede de farmácia que patrocinamos carnaval, as micaretas da região do Nordeste. A gente apoia esportes, somos a patrocinadora oficial da Seleção Brasileira. Nós estamos, desde 1994, à frente de um evento maravilhoso, que é o Encontro de Mulheres Pague Menos. Lá naquela época ainda não se falava tanto sobre empoderamento feminino, nós já estávamos lá liderando esse evento, que hoje congrega na última edição, quase 20 mil mulheres. Então, assim, o nosso grande diferencial é estar próximo do nosso cliente. E hoje a gente está com um desafio grande, que é revolucionar o mercado de varejo farma, trazendo um novo conceito de hub de saúde. Então, conta um pouquinho sobre esse projeto de hub. Na parte de diversidade, para a Pague Menos sempre foi muito valioso ter um ambiente diverso e inclusivo. Nós somos a única rede de varejo que está presente em todas as unidades da federação. Então, para a gente, diversidade sempre foi muito próximo, porque a gente tem diversidade de regiões, que a gente opera do norte ao sul, do Iapoca ao Chuí, nós temos diversidade de raça. Então, falar sobre um ambiente diverso sempre esteve muito presente. Hoje em dia, cada vez mais isso se torna importante. Então, a gente tem vários projetos para garantir que tenhamos uma empresa saudável e uma empresa inclusiva. E são programas desde programas de desenvolvimento avançado individual, que a gente foca em grupos prioritários, como é o caso de mulheres e pretos, programas de trainees de operação de loja, que a gente foca nesses grupos prioritários, sempre para garantir que a gente tenha uma equidade. Quando é que vocês começaram isso? Como eu falei, desde o início, para a gente, diversidade foi muito valioso. Desde 81? Desde sempre, né? Quando a gente entendeu que precisava estar próximo do consumidor. Como é que você entende o consumidor se aqui atrás não tem pessoas que retratam aquele
consumidor, aquela população. Então, era importante que nós tivéssemos dentro do nosso board, dos nossos colaboradores, pessoas que entendessem qual é que era a realidade, qual é que era a dor. Então, a gente precisava ter uma amostra de todos os gêneros, uma amostra de todas as raças, né, de todas as parcelas da população. Quantos funcionários vocês têm? A Pague Menos tem 25 mil colaboradores. Brasil inteiro? Brasil inteiro, são mais de 1.600 lojas. Você já tem levantamento? Quantos são mulheres, quantos são pretos? Sim, nós temos todo um levantamento, e mais do que ter o levantamento, a gente tem programas específicos e compromissos, metas para que a gente cada vez mais aumente a participação dos públicos que são minorizados. Mas isso não aconteceu desde o começo, né? Desde que vocês foram fundados. Essa preocupação existia desde o começo? A preocupação sempre existiu. O que acontecia é que ela era mais intuitiva. A partir do momento que a gente foi se profissionalizando enquanto uma empresa, a partir do momento que nossas estruturas de governanças foram ficando mais robustas, esse olhar também foi ficando mais técnico. Então, muito mais do que simplesmente garantir que tenha a diversidade, a gente começou a criar marcos temporais. Por exemplo, nós temos metas que foram alcançadas em 2022, metas para 2025, metas para 2030. Afinal, a gente está inserido num país que ainda tem muitas diferenças, né? Muito preconceito. Então, se a gente não tiver ações afirmativas de propósito, dificilmente essas coisas vão acontecer só na natureza, só na vontade. Então, desde sempre a gente entendeu que era importante, mas foi necessário que a gente criasse metas e marcas para poder colocar em prática. Qual é a reação do teu cliente frente a essas metas, frente à maneira que vocês trabalham? Eles sabem disso? O que você sabe do seu cliente? Eu sei muito do meu cliente. Hoje a gente tem mais de 19 milhões de clientes ativos, onde eu tenho os dados, e são dados sensíveis. Então, a gente acompanha a vida desse cliente para poder oferecer para ele o que ele precisa. Então, o que é que eu posso te dizer? Nós temos cada vez mais crescido de forma consistente. O crescimento consistente é uma resposta da população, né, que também está nos escolhendo. A gente hoje tem um trabalho muito bonito de empregar pessoas com síndrome de Down que estão ali no atendimento. Então, isso gera uma empatia muito grande. Os nossos clientes percebem isso como valor. O fato de, desde 94, 93, a gente ter um evento exclusivo para as mulheres faz com que cada vez mais as clientes mulheres nos escolham, porque dentro do segmento de saúde, normalmente, pela cultura do nosso país, quem toma de conta da saúde da família é a mulher. Então, ter essa mulher empoderada, essa mulher com conhecimento, para a gente é muito importante. A gente falou agora no começo do programa, e de novo a gente repetiu essa história do Hub. Isso. Como é que vai ser isso? Em 2015, a gente, dentro dessa análise muito próxima do consumidor e entender quais são os anseios deles, a gente percebeu que cada vez mais o varejo farma, ele tinha que se distanciar do transacional, de aqui a receita, tá aqui a caixinha de remédio, e passar a ser relacional. Então, a Pague Menos, ela entendia que ela precisava, enquanto um varejo farma, ser um agente importante no ecossistema de saúde do país. Então, a ideia é que a farmácia, que está praticamente em todas as esquinas, muito próximo do consumidor, seja um estabelecimento para sanar as dores, principalmente dos cuidados primários. Então, muitas vezes, a jornada do paciente, e aí eu não estou falando só do cliente da Pague Menos, mas a jornada de um paciente quando tem algum sintoma, quando tem alguma dor, é muito confusa. Alguns vão para o Dr. Google, alguns vão para o médico amigo, alguns perguntam para o colega o que é que ele está tomando porque ele sentiu isso aqui. Então, tem muita automedicação. E a Pague Menos entendeu que ela precisava criar essa jornada de forma com menos atrito e mais curta. Então, a gente tem dentro da farmácia um consultório farmacêutico. Com o médico? Com o farmacêutico, fisicamente. E o médico, através da tecnologia, virtualmente. Então, nós temos teleconsultas que acontecem. Então, é o físico e o digital de mãos dadas para oferecer o melhor serviço de saúde para os nossos clientes. Nossa, há quanto tempo vocês já têm
isso funcionando? O consultório farmacêutico começou em 2015. Durante a pandemia, ele foi colocado à prova e se mostrou extremamente eficiente. E a teleconsulta, a gente precisava passar por um processo de regulamentação. E com a pandemia, isso acelerou, teve a regulamentação. Então, desde 2020 que a gente oferece consultas nas nossas lojas. Nossa, Patriciana, o que você pode contar aqui, só aqui pra gente, sobre essa experiência? Não é ainda, enfim, pouco tempo, né? 2 anos e meio, né? Quase 3, de você ter uma teleconsulta dentro de uma farmácia. Para a gente é uma oportunidade de oferecer para os nossos consumidores o acesso à saúde. A Pague Menos, elas são mais de 1.600 lojas, distribuídas em todo o Brasil. Como eu comentei, a gente está do Oiapoque ao Chuí. Nós estamos em quase 400 municípios diferentes. E a gente sabe que ainda existe uma dor muito grande no que diz respeito à igualdade de acesso à saúde. Então, você dá a oportunidade do paciente ter acesso ao médico, salvar vidas, né? É levar a saúde, de fato, para a população. A gente tem alguns casos, diversos casos, de pessoas que tiveram suas vidas salvas pela oportunidade de estar de frente com o médico e entender que aquilo que ela estava sentindo era um início de um infarto, era um problema grave. Então, a gente foi orientando e ela pôde recorrer. Bom, eu vou ter que te interromper um minutinho, mas eu quero continuar nessa conversa. Você deve fazer fila na farmácia com esse novo hub. Bom, no próximo bloco continuamos a nossa conversa com Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos. Fique com a gente. Voltamos com nossa entrevistada, Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos. Patriciana, estou aqui fascinada com esse projeto de vocês de fazer esse hub. Como é que vocês tiveram a ideia de colocar um médico atendendo via teleconferência na farmácia? Como a gente colocou aqui no início do programa, a gente sempre esteve muito próximo do consumidor. Hoje, você ter acesso a plano de saúde é uma parcela muito pequena da população. Então, oportunizar para os nossos consumidores essa chance de ter a presença, mesmo que digital, dos médicos, certamente gerar saúde. E durante a pandemia, foi regulamentada a telemedicina. Até então não era possível acontecer. Hoje, ainda pela regulamentação brasileira, eu não posso colocar um médico fisicamente, eu não posso ter uma relação com o médico dentro das nossas lojas. Mas não pode? Não podemos ainda pela regulamentação. Mas o cliente pode. Então, a gente ter a experiência física, que é o farmacêutico, fazendo a mensuração da pressão, monitorando a pressão, fazendo a glicemia lá na hora dos nossos clientes, tudo isso pode. E aliar o físico, que é o farmacêutico, com o virtual, que é o médico, a gente consegue dar uma solução de saúde muito mais completa. E a gente adquiriu recentemente uma média rede, que é a Extra Farma, com 400 lojas, e o processo de expansão desse consultório farmacêutico, que a gente chama de Clinic Farma, vai acontecer incorporando as novas farmácias da Extra Farma. Patriciana, o que mudou na maneira de vocês agirem pós-pandemia? O que mudou? O que a pandemia ensinou para vocês? O que vocês absorveram? O que vocês estão hoje devolvendo para a sociedade? A saúde sempre foi um dos principais patrimônios que um ser humano pode ter. Então, sempre estava no nosso radar. Mas cada vez mais, e a partir da pandemia, o consumidor tomou muito consciência com relação a isso, né? Sempre se falava que é muito melhor você controlar uma glicemia do que você ser diabético. É muito melhor você controlar a pressão do que você virar uma pessoa hipertensa. Então, as posturas de prevenção não eram tão presentes como a gente tem percebido ultimamente. A Pague Menos tem
agido nesse sentido de conscientizar cada vez mais a população a ter um tratamento preventivo, um tratamento que se antecede. E uma outra coisa que a pandemia trouxe foi uma aceleração de futuros, né? Então, toda a parte de omnicanalidade, canais digitais. Hoje, dentro da PagMenos, quase 12% de tudo que a gente vende já é através de canais digitais. 2%. Então, realmente deu um salto na pandemia e ele continua crescendo, né? Então, é um canal onde o consumidor testou, aprendeu e está gostando, né? Pela praticidade. E a PagMenos, ela tem a vantagem de ser, de fato, omnicanal. Então, você pode comprar no site e pegar na loja, comprar através do app ou ir para um desses grandes super apps que tem. Então, a gente tem todo serviços que garantem que o cliente possa comprar onde ele quiser, como ele quiser e receber do jeito que ele quiser. Nós temos lockers distribuídos em alguns pontos da cidade. Então, se o consumidor quiser comprar no app e receber num locker, sem nenhuma interação com nenhum manager, ele consegue fazer, né? Então, para alguns medicamentos que eles acham que é mais delicados, nós temos todas as possibilidades. Gente, já tem mais Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da PagMenos. Não saia daí. Voltamos com Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da PagMenos. Vocês produzem algum tipo de produto? Vocês próprios? Ou vocês só compram de fornecedores? Como é que funciona isso? O grande volume de produtos disponibilizados na nossa rede de farmácia, são mais de 10 mil itens, eles vêm das grandes indústrias nacionais e multinacionais. Então, a gente tem uma parceria muito grande com a indústria. Nós estamos geograficamente, a nossa sede é no Nordeste, né, no Ceará. Então, nós estamos geograficamente um pouco distante. Então, a gente tenta suprir isso, estando cada vez mais presente junto aos nossos parceiros fornecedores, tentando provocar projetos comuns para que a gente possa cada vez mais gerar acesso aos produtos para os nossos clientes. Mas existem alguns produtos que são de marca própria. E os produtos de marca própria, hoje na PagMenos, eles são produzidos por uma empresa do grupo, e aí é do grupo familiar Queiroz, né? E outros são terceirizados com outras indústrias. Então, hoje a gente tem uma participação importante de produtos de marca própria nas categorias de primeiros socorros, higiene, beleza, alguns produtos naturais. E a gente tem um êxito muito legal, porque o produto de marca própria fideliza, né? Porque são produtos que são encontrados exclusivamente na nossa rede, PagMenos e Extra Farma. Na verdade, sim, a gente entrou dentro do segmento de produtos de marca própria porque a gente percebeu algumas lacunas dentro de algumas categorias que fazia sentido ofertar um outro tipo de produto, ou num patamar de posicionamento de preço diferente, ou que tivesse um atributo, um benefício diferente. E aí a gente foi produzindo os produtos de marca própria. Você pode dar alguns exemplos disso? Por exemplo, a gente tem mel com alguns atributos, própolis com alguns atributos. E os consumidores perguntavam, mas não tem o própolis com isso e o própolis com aquilo? E a gente foi junto com indústrias que terceirizam e diz, olha, está faltando no mercado essa oportunidade. Produzam, coloquem a marca PagMenos e a gente vai oferecer para os nossos consumidores. Alguns produtos dermatológicos. A gente tem uma planta aqui no Brasil, que é a moringa, que tem benefícios farmacológicos importantíssimos. E a gente começou a produzir produtos dermatológicos que tinham como matéria-prima a moringa, porque o mercado não estava oferecendo. Então, à medida que a gente vai percebendo as lacunas, a gente vai, junto com a indústria que terceiriza, ou a nossa indústria da família, ou com outras empresas que terceirizam, oferecendo para os nossos consumidores. Bom, vocês são uma empresa familiar, né? De capital fechado. Capital aberto. Então, queria que você contasse isso. Para a gente foi sempre uma crença de que, para garantir que a PagMenos se perpetuasse, ela precisava ser elevada ao patamar daquelas empresas que estão negociadas na Bolsa de Valores, né? Nós estamos hoje num novo mercado. Desde 2020, o nosso IPO aconteceu em 2 de setembro de 2020. Se você voltar um pouquinho aqui à memória, em plena pandemia. Nossa, como é que foi isso? Foi um super desafio e para mim um desafio ainda maior, porque 100 dias antes da gente partir para o roadshow e por todo o processo de IPO, eu fui convidada para ser a presidente do Conselho de Administração. Antes você fazia
Minha história toda é de Pague Menos. Então, eu nasci em 76, a Pague Menos nasceu em 81. Então, com 5 anos, surgiu a Pague Menos. E antes dos 5, ninguém lembra de nada. Então, tudo que eu lembro da minha vida já existia Pague Menos. Aos 12 anos, eu brincava de trabalhar, né? A gente passava parte das férias na empresa, eu e meus irmãos, e foi uma estratégia super acertada do Deusimar, meu pai fundador, porque a gente foi criando paixão por tudo aquilo, entendendo que faz sentido a gente colaborar nesse projeto de levar mais saúde para os brasileiros. E aí, como eu falei, em 2020, junto com parceiros estratégicos, fundos de investimento, alguns bancos que fizeram todo o processo, a gente partiu para o nosso IPO. Estava na pandemia, a gente não pôde bater a campainha aqui em São Paulo, porque estava tudo fechado. Só nós, farmácia, praticamente que estávamos abertos, mas foi tão emocionante, Sônia, porque a gente, ao invés de vir um grupo pequeno de pessoas aqui para São Paulo, que é o que normalmente acontece na festividade de batida do martelo para o IPO, nós transformamos todas as nossas lojas e todos os colaboradores puderam participar. A gente reproduziu a Bolsa de Valores na nossa matriz, reproduziu a Bolsa de Valores nas nossas lojas, distribuímos a campainha e todo mundo bateu a campainha ao mesmo tempo. Foi emocionante. Nossa, e isso é quase um milagre, né? Na pandemia. Vocês pensaram alguma hora em desistir, deixar para mais tarde? Vieram alguns desafios, alguns questionamentos. O mercado estava um pouco confuso, né? Porque ninguém imaginava que a pandemia fosse acontecer naquela época e daquele jeito e por tanto tempo. Mas o segmento de saúde foi um segmento que sempre se mostrou muito resiliente e no momento da pandemia estava como uma grande estrela, né? Nós éramos a linha de frente dessa grande guerra. Então, para a gente foi um marco importante, em plena pandemia, fazer o IPO. Como é que vocês operaram na área de distribuição? Essa pandemia é uma coisa complicadíssima, né? Na falta de produtos, né? Faltou. Importação, fabricação, tal. Como vocês operaram? Assim, me conta assim, o dia que vocês tiveram a notícia, Brasil, o mundo vai fechar, enfim, aqui nós fechamos já 15 de março de 2020. Qual foi a primeira atitude que vocês tiveram? Na verdade, assim, para nós que estávamos sempre muito atentos e como muitas das indústrias, elas têm sedes em outros países, elas já iam sinalizando a possibilidade disso acontecer no Brasil. Então, a gente atuou em algumas frentes de trabalho. Então, garantir que o colaborador estivesse seguro, porque as farmácias não fecharam, eu não deveria fechar. Então, todo um protocolo de segurança para que os nossos colaboradores pudessem trabalhar de forma tranquila. Uma outra área voltada para garantir que a matriz, a gente pudesse mandar as pessoas para o home office, né? E aí diminuir o fluxo de pessoas transitando na cidade, já que já tinham os colaboradores da loja. A turma do CD, os nossos colaboradores dos centros de distribuição, precisavam também estar presentes, então a gente atuou nessas áreas. E também em duas grandes áreas. Uma era a plataforma de informação, a Pague Menos, ela já há 15 anos tem uma plataforma exclusiva de informação de saúde. Então, a gente falou que dentro a internet democratizou a informação, mas o que é fake e o que é fato precisa de uma curadoria. E a Pague Menos se propõe a ser essa curadoria, então a gente tem uma plataforma de informação, então garantir que a gente tivesse informações de credibilidade para disponibilizar para os nossos clientes e a indústria, né? Os nossos parceiros, nossos fornecedores. Então, cada vez mais ficou claro, e a pandemia foi muito importante para isso, a força da cooperação. Então, ter a indústria aliada, imbuída no desejo de conseguir abastecer bem as lojas, né, as farmácias, as redes, eram muito importantes. E a Pague Menos, como hoje é a única rede que se configura presente em todas as unidades da federação, nós éramos pontos prioritários para a indústria, né? Nós temos outros players dentro do mercado que fizeram um excelentíssimo trabalho, mas a Pague Menos, ela está em todas as regiões do país, né? E a indústria entendia que uma vez que abastecesse bem a Pague Menos, ela estava garantindo acesso a toda a população. Patriciana, eu queria explorar um pouquinho esse lado seu, que é como é que é ser mulher no Nordeste, presidente de uma cadeia de farmácias, a Pague Menos, uma empresa familiar, com irmãos. Como você conseguiu isso? Foi executiva do grupo anos.
é um tema importante. De fato, a gente está num país que é um país ainda com muito preconceito. Se a gente for para a região Nordeste, é uma região que tem uma média de preconceito ainda maior do que o resto do país. Mas eu vou te dizer, eu sou uma privilegiada, porque meu pai, meus irmãos, meu marido, eles sempre foram homens fortes e que me empoderaram muito. Eu sempre ouvi a frase do meu pai dizendo: filha, você é capaz de realizar todos os sonhos que Deus sonhou para você. Então, eles sempre me empoderaram e me deram asas para voar muito alto. E na cadeia da família, você é a primeira, segunda, terceira ou quarta filha? Nós nunca seguimos o caminho mais fácil e óbvio, né? Nós somos em 4 irmãos, a mais velha é uma mulher, o segundo mais velho é um homem, a terceira sou eu e o mais jovem é um homem. Então, é mulher, homem. Eu, que sou a terceira, estou como presidente do conselho e o caçula está como presidente executivo. Então, nós não seguimos o caminho óbvio, o caminho mais fácil. A gente foi em busca de... Os outros 2 irmãos trabalham? Todos eles trabalham, todos tiveram carreira dentro da PagMenos. Esses 2 irmãos mais velhos são do conselho de administração, mas para a gente sempre foi muito claro que cada um vai entregar o talento que tem para garantir que a empresa se perpetuasse. Então, por exemplo, o Cacá, que é o meu irmão mais velho do que eu, está como um membro do conselho, mas ele é o presidente da indústria, que produz parte dos produtos que faz a marca própria da PagMenos, né? Então, tem outras empresas no grupo. Ele não é varejista, ele foi para a indústria. Ele está na indústria. A Rose, ela é da holding. Então, a empresa tem uma holding e ela hoje é a head da nossa holding. Então, cada um vai... Ninguém quis ficar em casa? Não, eu acho que a estratégia do Deusimar de, aos 12 anos, levar os filhos para a empresa fez com que todos nós nos apaixonássemos por esse ambiente, né? Um ambiente que para ele sempre era festa. Sua mãe trabalhava? Minha mãe também trabalhava na empresa, mas já tem um bom tempo que ela já não trabalha mais e ela garante que todos nós estejamos bem, né? Ela é aquela que coloca todo mundo na sala certa. Se a gente vai falar sobre negócios no almoço de domingo, ela diz, essa não é a sala, né? Então ela vai colocando a gente para que o processo de governança de fato aconteça mesmo na família. Mas eu queria trazer uma coisa, Sônia, mesmo tendo esses homens empoderados ao meu lado, não impediu que eu vivesse preconceitos, porque essa é a realidade, infelizmente, né? Então, já aconteceu, até eu já contei isso algumas vezes, de eu estar sentada como diretora comercial da PagMenos, responsável por fazer as negociações dos grandes volumes, chegar uns executivos de multinacionais, ficar ali sentado comigo, jogar a conversa fora, eu querendo entrar na negociação e ele não entrava, eu querendo entrar na negociação, até que ele dizia, não é porque eu estou esperando o seu chefe chegar. E eu tenho que dizer, nesse momento, a chefe aqui sou eu, então você vai negociar comigo. Então, existe ainda esse preconceito e aos poucos... Isso foi muito frequente? Logo no início, quando eu sentei na cadeira... E foi quando? Quantos anos você tinha? Em 2001, eu tinha 24 a 25 anos. Então, jovem, você nordestina. Fez faculdade? Eu fiz engenharia. Eu fui para os Estados Unidos, fiz a conclusão do 2º grau lá, fiz engenharia civil. Então, na engenharia civil, eu já experimentei um ambiente com a maioria masculina, que em muitas cadeiras eu era a única mulher, ou tinham mais 2 ou 3. Também nos Estados Unidos? Não, engenharia já foi aqui no Brasil e depois eu fiz especialização na área de marketing, que sempre foi a minha paixão, foi a área de marketing. E acumulei a função de área comercial e área de marketing durante muito tempo, alcei a vice-presidência do grupo, da PagMenos, e hoje estou na cadeira de presidente do conselho. Você tem filhos, Patriciana? 4 filhos, lindos, maravilhosos. E tua cara metade trabalha com o quê? Também é de uma empresa familiar, dentro da linha de sucessão. Ele é hoje o CEO da empresa dele, numa empresa que não tem nada a ver com varejo farmacêutico, tem a ver com movimentação de cargas pesadas, são guindastes. A gente até brinca lá em casa. Convencer os nossos filhos de ir para o segmento de farmácia ou convencer de ir para o caminhão e para o guindaste é mais fácil caminhão e guindaste. Mas os meninos já estão criando paixão também pelo varejo. Patriciana, estamos terminando aqui o programa. Foi um prazer conversar com você. Espero tê-la outras vezes aqui com a gente. E queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Tá aí. Eu vou trazer aqui uma frase que eu sempre ouvi muito dentro de casa, que a melhor forma da gente prever o futuro é construindo. Então, que todos nós, de mãos dadas, somando forças, a gente possa construir esse Brasil tão lindo que a gente tanto merece. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Tá.
Gente, o programa de hoje está terminando, infelizmente. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!